Apenas nos 2 últimos anos, mais de 3.000 casos foram reportados somente nos Açores relativos aos abusos sexuais. Já falamos sobre esse assunto aqui no Planeta Mulher, entretanto hoje nós vamos dar uma outra perspectiva da mesma situação, do mesmo assunto, que infelizmente é um flagelo na nossa sociedade. É algo que realmente não gostaríamos de falar, mas é de muita importância para que as pessoas estejam sempre atentos e saibam que infelizmente isso acontece e para que todos nós, profissionais, professores, educadores, pais, tios, todos nós da nossa sociedade possamos ficar de olhos bem abertos para entender quais são os sinais. Para isso eu tenho comigo Egla Alves, que é uma psicóloga, nossa amiga, nossa sócia do Planeta Mulher, e está aqui para a gente sempre para contribuir e, como sempre, muito bem. Esse é mais um assunto, não é, Egla, que a gente não gostaria de falar, mas é importante. Sim. Eu acho que é mesmo muito importante, acho que é muito pouco falado. E por ser muito pouco falado, as pessoas que são afetadas por este problema acabam por se sentir extremamente sozinhas e abandonadas. Por isso eu acho que tenho que dar os parabéns por trazer este tema aqui, porque isto é serviço público. As pessoas precisam de ouvir falar disto, até porque há uma ideia muito errada sobre o que é o abuso sexual infantil. Nós temos muita tendência de, quando queremos falar com os nossos filhos sobre isto ou para prevenir, a ideia é sempre que o perigo está lá fora. Exato. Olha, não aceites, não fales com pessoas que não desconhecidos. Conheces. Exatamente, não aceites nada de desconhecidos, tem cuidado. Infelizmente, e agora tenho mesmo que dizer infelizmente, a maior taxa de agressores está dentro de casa. Exato. Ou é um amigo muito próximo, ou seja, 50% do trabalho do abusador já está feito. Exatamente. Ele nem sequer precisa chegar para trazer a confiança da criança. Por quê? Porque ele já vive por ali. Infelizmente, muitas vezes são parentes próximos, tios, pessoas da família que convivem. E eu estudei muito a fundo esse assunto. E a Egla também, falamos durante já semanas sobre esse assunto, porque não queremos aqui correr o risco de dizer barbaridades, mas é verdade, é uma situação que está na nossa sociedade e que você que está nos ouvindo precisa ter algum tipo de atenção sobre as nossas crianças que não merecem passar por uma situação como essa, certo, Egla? Certo, até porque assim, estas crianças vão ser adultos e nós, ao não protegermos estas crianças, nós estamos a hipotecar o futuro delas, porque vamos fazer com que as consequências em termos de futuro sejam muito grandes e vamos fazer com que essas crianças que um dia vão ser adultos possam vir a ser agressores também. Isso mesmo. E possam vir a perpetuar um crime que já podia ter parado há várias gerações atrás. Por isso é que eu acho que é de extrema importância e deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, nós estamos a falar desta forma, mas eu acho que os números às vezes nos ajudam a situar. E é importante que as pessoas percebam que mais de 80%, ou seja, em cada 10 casos são 8, mais de 80% dos casos o agressor está dentro de casa, como a Claudine dizia, pai, irmão, padrasto, conhecidos, ou seja, mais de 80%, aqui dentro de casa não será só a família, mas também pessoas conhecidas. Por exemplo, eu vi várias situações em que eram os patrões de um dos pais. Quer dizer, isto é absurdo. É absurdo. Isto é absurdo. É absurdo. O que é mais absurdo ainda é nós pensarmos que muitas destas crianças não estão sozinhas, ou seja, alguém da família ou alguém próximo até sabe, até tem conhecimento desta situação e cala-se, e admite e consente. A doutora Karina, a juíza Karina Santos, veio aqui e deu uma entrevista muito esclarecedora. E ela levantou aqui uma questão, que muitas vezes, que na maior parte das vezes, as mães denunciam. Só que eu acredito também, e eu gostava que a Egla também explicasse isso pra gente, o quanto é difícil uma mãe levar isso a tribunal, fazer a queixa. Porque é no momento em que ela assume que não deu conta de criar a situação do próprio filho. Sim. Aqui a mulher, o papel de mãe, neste caso costuma ser, se a criança é a vítima principal desta situação, a mãe vai ser uma vítima secundária também.
Porquê? Porque é que podemos considerar isto? Em primeiro lugar, a mãe nunca descobre de um dia para o outro. Não é chegar a casa e ver a situação em si. A mãe vai se apercebendo. Há pequenas frases, há o comportamento da criança que se alterou, há um ambiente diferente em casa. Ou seja, a mãe vai se apercebendo aos poucos e vai aqui montando um puzzle. O próprio comportamento da criança muda muito, não é? Muito. Quando a mãe se apercebe desta situação, ela sente várias coisas muito contraditórias. Se por um lado ela sente raiva e ciúme da própria filha, porque habitualmente são as meninas, ou seja, só para contextualizar, supostamente, ou do que se conhece, 1 em cada 4 meninas será vítima de abuso sexual infantil ao longo da sua vida, até aos 18 anos. E é inaceitável isso. Em termos dos meninos, será 1 em cada 7 a 10, ou seja, são muito mais as meninas que são as vítimas. Esta mãe vai sentir raiva e ciúme desta filha, porque é impossível não sentir de outra forma. Vai sentir extremamente desiludida com o seu parceiro, vai sentir traída, desiludida, humilhada. E depois, como o papel de mãe, ou seja, em termos de mulher ela já se sentiu assim, mas também o papel de mãe acaba por ser extremamente complicado, porque é isso mesmo, ela sente que não conseguiu proteger a filha. E que se calhar ela sente também que não foi tão boa parceira e por isso ele teve que recorrer. Infelizmente, isto aqui já estamos a falar de mulheres, destas mães, que às vezes têm algum tipo de perturbação ou também foram elas vítimas. Pois é. Infelizmente, algumas vezes, e principalmente quando a mãe se cala e consente, é porque existem problemas conjugais, problemas sexuais dentro do casal e a filha acaba por ser a substituta da mãe, ou seja, para manter mais ou menos a família estável, aquela harmonia familiar, a mãe acaba por se calar porque assim a relação de casal funciona. Sabe que a gente olhando de fora, a gente pensa, isso é uma monstruosidade, mas isso acontece. Acontece, e era o que eu estava a explicar, muitas vezes estas mães também já foram abusadas. E o que acontece quando uma pessoa é abusada em criança, além de todos os problemas que poderemos vir a ter, de ansiedade, depressão, baixa autoestima, há 2 situações que poderão acontecer em relação aos outros. Ou seja, eu ou vou continuar a submeter-me aos abusos que fui vítima, porque uma criança, quando é vítima de abusos, principalmente por parte de alguém muito próximo, o que é que fica imprimido no meu inconsciente? É que eu não valo nada e eu mereço o que me está a acontecer. Porque se as pessoas que me deviam proteger, as pessoas que me deviam dar um sentimento de segurança, não deram. E então como é que eu vejo o mundo? Vejo o mundo como um lugar hostil, completamente, um lugar agressivo, um lugar difícil, um lugar inseguro. E então o que é que eu posso fazer quando eu estou... Completamente. E o que é que eu posso fazer quando eu estou frente às outras pessoas, quando estou num lugar inseguro? Porque é assim, eu deixo de confiar em quem quer que seja. Em quem quer que seja, porque se a minha própria família, se aquelas pessoas que me deviam ter cuidado, acarinhado, tratado bem e que me deviam ter dado boas experiências e uma base para eu depois poder ir para o mundo, não é? Para me desenvolver, se não me fizeram isto, o que eu vou sentir é que qualquer pessoa me poderá humilhar, me poderá trair, vou estar sempre de pé atrás. E sem contar também que ela deve pensar, olha, eu passei por isso e sobrevivi, então minha filha se calhar também vai sobreviver. Sim, porque muitas vezes é assim, o que ela faz ou se vai ligar a pessoas que façam o mesmo que os pais fizeram, ou seja, como a pessoa acredita, porque as nossas crenças inconscientes são muito importantes. Se eu sinto que sou uma porcaria, que não tenho valor, que mereci o que me aconteceu, eu vou permitir, ou eu até vou procurar pessoas que me façam exatamente a mesma coisa. Ou faço isso, ou então faço exatamente o contrário, que é vou compensar o mal que me fizeram e vou ser eu a fazer mal. Vou estar por cima. Não consigo nem sequer avaliar qual que é o mais difícil. É isso. Eu acho que é importante, e eu estou a falar um bocadinho nisso porque nós temos muita tendência de criticar esta mãe e criticar o abusador. Sim. Eles são horríveis, eles são más pessoas, eles deviam ser presos para o resto da vida. Não é bem assim, eles são pessoas também, não estou, desculpa, não está justificando, nenhuma, sim. Mas estou a dizer que eles também são pessoas que sofreram muito e para chegarem ali, eles também tiveram um percurso muito complicado. Por isso, se a criança, se a mãe, no caso de ser vítima secundária, precisam de apoio e precisam de quem lhes mostre que o mundo pode ser um bocadinho diferente, esta mãe abusadora, este pai abusador também precisam de apoio e também precisam de ajuda. Até porque, segundo vários estudos,
mesmo quando estes homens, no caso dos homens, cumprem uma pena, nos 5 anos a seguir a terem sido soltos, eles vão reincidir, exatamente. Por isso, quer não dizer, é só... ficou preso, ficou confinado, mas a sua mente não foi reorganizada, claro, não, exatamente, não serve de nada. Ou seja, nós se calhar conseguimos durante aqueles anos proteger várias crianças, mas o problema da pessoa continua lá. Égua, penso que a maior parte das pessoas que estão nos vendo agora deve estar pensando, mas quais são os sinais que as crianças dão? Eu, como mãe, com certeza, ficava sempre atenta a isso, porque sempre estudei sobre esse assunto e acho que é uma coisa muito importante. Quais são os sinais que as crianças emitem nesse momento que elas... e que as mães, os educadores, os pais e toda a gente ao redor pode perceber? Em primeiro lugar, vou começar só por situar o que é esta criança. Ok. Ou seja, em termos de idades. Ok. Claro que estes abusos podem acontecer desde 0 meses, ou seja, desde o início, desde que nasce, até mais ou menos, para ser considerado abuso sexual infantil, mais ou menos até aos 14 anos. Ok. Mas, segundo os estudos, as idades maiores de risco será mais ou menos entre os 5 e os 12 anos. Isto depois depende um bocadinho de estudo para estudo, mas o intervalo que aparece em mais estudos será entre os 5 aos 12 anos. Quais são então as características ou os sintomas que poderão aparecer? Por exemplo, a criança ficar um bocadinho mais agressiva do que era habitual, a criança isolar-se, ter medo de adultos, não querer estar principalmente com a pessoa que foi abusador. E aí eu preciso fazer aqui uma observação. Nunca obrigar os filhos a ficar dando beijinhos se a criança não gosta, algum motivo tem. Sim. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos obrigar a criança a ser educada. E abraça, e de repente nós estamos colocando a criança ali perante ao próprio abusador. Eu ouvi um excerto de um documentário muito interessante de uma blogger brasileira sobre este tema e em que o título era Ouçam as Crianças. E eu achei muito engraçado, porque realmente nós às vezes achamos, e se as crianças nos vêm com algum tipo de conversa que até poderá ter a ver com isto ou não, nós temos muita tendência a desvalorizar. Ai, pronto, fazem um filme de tudo, é miúdos, esses miúdos têm uma imaginação super fértil. Não, tudo o que as crianças nos trazem é importante. Tem um fundamento qualquer, não é? Exatamente, há coisas que serão mais importantes ou outras menos, mas para ela aquilo é importante. Se aquela criança nos traz aquilo naquela altura, é porque aquilo teve alguma importância para ela. Então é importante ouvir as crianças. Além disso, outra coisa que costuma acontecer é a regressão. Ou seja, é a criança ter comportamentos que já teve anteriormente, ou seja, que em termos do seu desenvolvimento psicossocial já ultrapassou essa fase, mas regride. Por exemplo, começar a fazer xixi na cama novamente. A enureia noturna, ou seja, uma criança que já tinha ultrapassado, já tinha deixado fralda, já tinha tudo, de repente, sem mais nem menos, começa a não querer comer, ou então começa a ter medo de ir dormir. Porquê? Porque a fase da noite habitualmente é a fase em que acontecem mais os abusos e muitas vezes na própria cama da criança. A criança ter insónias, a criança ter pesadelos, a criança começar a não querer falar, ou então, às vezes uma coisa que se calhar também pode chamar um bocadinho a atenção e que não estamos tão despertos, a criança a começar a ter comportamentos sexuais não adaptados ao seu estádio de desenvolvimento. Ou seja, a criança começar a querer relacionar-se com as pessoas de uma forma muito sexual e muito física. Há vários estudos que dizem que, por exemplo, algumas miúdas no início da adolescência acabam por ser abusadas por vários abusadores por isso mesmo. Porque já vem naquele registro, né? E porque começam a ter comportamento hipersexualizado. Começam... Lá está, o que se poderia chamar de comportamentos provocativos. Claro que ela não faz isso de propósito. É inconsciente. Exatamente. E acabam por ficar ainda mais em risco. Engraçado que é quase que querendo mostrar que ela está sendo vítima. Claro que não sim. É? Claro que sim. E na verdade o que acontece? Vem alguém e ainda abusa de novo. Exatamente. Né? Sendo ou não da idade, não deixa de ser um abuso naquele momento porque está aproveitando de alguma forma. Sim. Outra coisa que eu acho que é muito importante também nós falarmos que que está ligado ao abuso, mas que tem outro nome, que é a exploração sexual. Ou seja, o que é que distingue estes dois conceitos? É que na exploração é dada alguma coisa à criança,
Ou seja, deixas-me dar-te uns beijinhos, deixas-me tocar no teu corpo. Porque nós, quando falamos em abuso, as pessoas pensam sempre em relação sexual com penetração. Sim. Não tem que ser. O abuso sexual pode ser o tocar a criança, o masturbar a criança, ou obrigar a criança a masturbar o adulto. Podem ser beijos, podem ser... até não haver toque, ser, por exemplo, expor a criança à pornografia, filmar a criança, excitar sexualmente a criança, ou seja, há muitos comportamentos que nós pensamos logo sempre a mesma coisa, não tem que ser. Tudo o que seja expor esta criança para que eu se for abusador, obtenha satisfação sexual, isso eu estou a abusar desta criança. E algumas vezes as crianças, lá está, há esta troca, tu deixas-me fazer isto e eu dou-te isto, dou-te aquela boneca que tu querias, dou-te dinheiro para ires comprar isto ou aquilo. Pronto. Porque é uma extrema covardia completamente, também, né? Completamente. Comprando uma criança. Sim, e outras situações são as da ameaça e da coação, que é, porque assim, este agressor, este abusador, depois aguenta esta situação muitas vezes durante muitos anos, porque infelizmente nós não estamos a falar de uma situação dentro de casa que acontece uma ou duas vezes, estamos a falar de situações em que acontece às vezes 1 ano, 2, 3, em que quando se apercebe já passaram alguns anos, ou muitas vezes ninguém se apercebe ou ninguém fala disto, e só quando a pessoa já é um adulto, ou seja, a vítima já é adulto, é que acaba por falar nisso. Durante este tempo, porque nós podemos pensar, então porquê que a vítima ficou calada? Porque se ao início ela era muito pequenina, porque às vezes as crianças ainda são muito pequeninas para perceber o que é que se está a passar e não conseguem verbalizar aquilo que se passa porque elas também não percebem muito bem. Mas com uma idade mais avançada já percebem. Porquê é que se calam? Porque muitas vezes são coagidas, são ameaçadas, outras vezes... Tiveram que calar desde cedo. O agressor faz com que elas sintam que são culpadas, que foram elas as culpadas e que se elas falarem nisso vão destruir a harmonia familiar, porque é o que acontece muitas vezes, não é? Porque depois tem que se tirar esta criança do ambiente familiar, tem que se afastar deste agressor, então o casamento dos pais ou das pessoas que vivem com a criança acaba, há esse afastamento. Então, para elas... Isso quando não acontecem outros crimes, porque muitas vezes os pais saem completamente do seu eixo e vão... Até porque é importante também perceber que muitas vezes este abuso sexual, a criança não é só vítima do abuso sexual, ela é vítima de abuso físico e psicológico. Ela é maltratada, ela é espancada, há muitas outras coisas que acontecem aqui. E depois também a criança muitas vezes ela diz, olha, tu até podes ir falar, mas ninguém vai acreditar em ti. Que é o que o agressor diz. E que realmente às vezes acontece isso, muitas vezes acontece. Infelizmente. Não é? Sabe que há poucas semanas, uma pessoa no Big Brother, Portugal, falou perante as câmeras em rede nacional, que foi já violada. A Anitta também, num documentário na Netflix, anunciou que aos 13 anos ela foi também violada. E existe aqui uma série de pessoas... nomeadamente pessoas já conhecidas, pessoas já reconhecidas quase que mundialmente, que têm falado sobre esse assunto. Na visão de uma psicóloga, da Egla, que estudou muito para estar aqui, é importante esses depoimentos, Egla? Ou assusta mais as pessoas? Não, eu acho que são muito importantes. Acho que assustam os pais. Sim. Como eu, e por que exemplo, de alguma forma é bom. Exatamente. Acho que assusta. Exatamente. As pessoas que estão no seu mundinho e que não se apercebem que há muita gente a sofrer à nossa volta. Claro que é assustador. Mas eu acho que é muito importante que se fale no problema, porque ele existe. E se nós não falarmos, ele não vai deixar de existir por estarmos calados. E se não falarmos, ele vai aumentar cada vez mais. Porque era o que eu estava a dizer, as crianças que agora são abusadas e que são vítimas são potenciais agressores no futuro. E essa é uma rede que tem que ser quebrada. Exatamente, completamente. É um elo que tem que ser quebrado dessa e eu acho que é importante também falar, primeiro para que aquelas mães que estão oprimidas e que não sabem o que é que devem fazer, falarem, sentirem-se apoiadas. E depois também as próprias crianças. Sim. Porque uma das coisas que nós percebemos em termos de estudos a nível mundial é que quando a criança faz a notificação, quando a criança diz o que é que se passou, se ela for apoiada pela mãe e tiver uma rede de apoio, os sintomas ou os traços que vão ficar ali no futuro serão muito mais, as consequências serão muito mais leves. Eu ia perguntar isso,
problemática. São. Ou seja, é importante Sim. enxergar, é importante denunciar, é importante compreender e lidar com essa situação Sim. como, ok, temos um problema, mas vamos trabalhar com ela. Exatamente. O negar Não, é inegável. Sim, e que é o que muita gente faz, lá está. Infelizmente, muitas mães por negam. medo. Por exemplo, outra das coisas que é muito má para a vítima é quando o abusador nega ou põe as culpas em cima da criança. Claro que depois, se ela tiver o suporte da mãe ou de alguém, não é, de uma rede de apoio ou de suporte, aí consegue passar esta fase de uma maneira menos traumática e consegue fazer com que no futuro consiga lidar melhor com esta situação. Com essa situação. Quando a mãe não apoia e se põe do lado do agressor, o que acontece também muitas vezes, aí torna-se mais complicado, porque se eu já achava que o mundo era mau e era difícil, e vai confirmar. De um lado, e o outro lado que é a minha mãe, que era o que me podia resgatar aqui alguma esperança, também faz-me sentir a mesma coisa, não há futuro. E depois temos pessoas deprimidas, com problemas de ansiedade, pessoas que se automutilam, pessoas que tentam o suicídio, pessoas com muitos problemas e muito sofrimento, infelizmente. Sim. E surge uma sociedade, infelizmente, com pessoas doentes que acaba sendo uma sociedade doente. Sim. E não é nada disso que nós queremos, porque a Égloa, como psicóloga, sabe dizer, é possível sermos felizes. Sim, claro que sim. É possível, mesmo com as dificuldades, transformarmos interiormente e trazer o melhor de nós para o ambiente. E os exemplos que a Claudine estava a dar de pessoas conhecidas, isso também é muito importante. Quem passa por isto ver que aquela pessoa conseguiu. Aquela pessoa ultrapassou, conseguiu ter uma carreira, conseguiu atingir os seus objetivos de vida. Então, eu estou a passar por isso, mas eu também vou conseguir. Isso mesmo. Agora é importante as pessoas perceberem que ninguém consegue nada sozinho. Nosso tempo esgotadíssimo, mas eu tenho mais uma questão para a Égloa, para a Super Égloa. Nós temos uma pessoa que assistiu o programa com a doutora Karina, entrou na nossa página e disse: eu passei por isso durante muitos anos da minha vida com o meu tio, não vamos identificar a pessoa, e ela falou, eu até gostava de ir no programa, falar e partilhar, porque foi muito bom vocês exporem isso, porque eu conheço outras pessoas também que passaram por isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, a pessoa queria fazer uma pergunta, ela sendo adulta, ainda é possível ela melhorar a vida dela, porque ela ainda sofre imenso com isso. E ela diz, no seu depoimento lá na nossa página, que às vezes acorda às 3 da manhã ainda a pensar nisso, coisas que ela passou há mais de 20 anos atrás. Isso tem a ver com uns termos psicológicos que nós dizemos que é a perturbação dissociativa. Ou seja, muitas vezes quando nós passamos por situações de stress intenso ou traumático, há memórias que podem ficar esquecidas. Por exemplo, nós às vezes não percebemos como é que esta criança é abusada por esta pessoa e depois está bem com ela noutras situações. Quer dizer, o que é que acontece? Porque nem todas as crianças ficam com trauma ao agressor. Isso acontece por isso mesmo, porque a criança apaga. Exatamente. O que é que pode acontecer e está a acontecer a essa senhora? É quando ela está a dormir ou quando está numa situação qualquer, há flashbacks, há imagens que vêm à nossa memória, imagens que estão no inconsciente guardadas. Interessante, é isso mesmo. Ela disse que passou imensos anos sem lembrar disso e agora ela tem acordado à noite a lembrar. Claro que sim, claro que há cura, sem dúvida nenhuma. Ela precisa de ajuda. Como nós falamos, tem que ser mesmo através de um psicólogo. Tem que ser, sim, ou alguma terapia que seja importante para ela e com que ela se identifique. Mas a psicoterapia será muito importante porque essas situações e esses traumas precisam de ser elaborados, precisam de ser percebidos, pensados e trabalhados. E ressignificados. Claro, e dar um novo significado, ressignificar aqui um bocadinho as coisas que nos aconteceram e encaixá-las na nossa personalidade em quem nós somos. Muito bem. E tudo é possível. Minha querida, como te agradecer por ter vindo aqui com esse sorrisão mais lindo de hoje. Muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por ter partilhado conosco mais uma vez um assunto tão importante. Obrigada eu. É sempre um prazer. O Planeta Mulher de hoje terminou e já sabe, nós não gostamos de dar más notícias, mas desde que a gente traga uma notícia para também trazer uma boa nova. É uma situação ruim, mas é para transformar e é isso que nós queremos deixar para vocês. Fiquem atentos, fiquem alertas e pensem que é um elo dessa corrente que pode ser quebrada. Depende de todos nós. Nós já fizemos a nossa parte e vamos continuar aqui tentando e trabalhando tudo para você. Até o próximo programa.